Glórias a Deus. Já partiu para a igreja. Amém? Uma alegria muito grande de poder estar aqui essa noite na presença de Deus. Deus já tem falado conosco através dos louvores. Ainda está falando. Nós estamos aqui essa noite a pedido do nosso presidente, reverendo Osmar José da Silva, e o vice-presidente Osmar Goulart. Aqui estamos representando na pessoa dele, junto com o pastor João Domingos também. E muito feliz de ver a nossa pastora. Eu costumo dizer por aí, onde eu vou representar o nosso ministério, o nosso presidente, eu gosto de dizer muito que o maior missionário, o maior pastor que nós temos nesse vasto campo de trabalho, que chegou aproximadamente 38 anos já, né, pastor Luiz? 38 anos. Então eu tenho uma alegria quando saio representar. E menciono muito o nome da nossa pastora também, que está ali na sede, nesse grande trabalho, junto com a sua filha, nossa missionária Salete. E para mim é uma alegria muito grande, mamãe, pastora Claudete, sempre tem levado através do nosso ministério também para onde temos andado. Já estivemos na quarta-feira ali na nossa congregação do Jardim Vanel 2, ali junto com o nosso pastor Ivan Melchior, e ali também apresentando o nosso pastor Daniel Crepaldi, que também é nosso amigo há muitos anos atrás. Mas voltando um pouco a falar do nosso maior pastor missionário, quando eu corro nesse campo de trabalho, eu venho me lembrando como era Sorocaba, como começou a Vila Angélica há muitos anos. Já participei aqui há uns anos atrás, e naqueles anos atrás eu tive o privilégio, a oportunidade de conhecê-lo, o nosso vice-presidente também, pastor Luiz Alberto. Moço, adolescente, jovem, que para mim é uma alegria estar aqui, Salete, com vocês. Pastor Luiz Alberto também, naquele tempo, com os seus pais, trabalhando muito, viu? Eu posso falar e ser testemunha desse moço, ainda ele é moço, quanto trabalhava. Quantas vezes aqui nós saímos em desfile da banda até a praça, né, pastor? Muitos trabalhos foram realizados, e o pastor Luiz Alberto sempre ali, firme nessa igreja. Então para mim estar aqui essa noite é uma alegria. Quando o pastor Luiz usava aqueles instrumentos, descendo às vezes, marchando, e eu também na época já tinha transportadora. Eu também colocava os caminhões a fazer evangelismo aqui na Vila Angélica. Reunia, eu tinha uma Kombi na época, nunca esqueço, e pegava o pessoal daqui e saímos evangelizar. Um dia descendo ali na Vila Carol, quando tinha aquela igrejinha pequena, eu estava com a Kombi e virei assim meio de repente. Uma das moças que estava ali, pegou, a porta abriu. A família dela, pastora, lembra, né? Pastor. Não lembra, né? É uma família. E assim nós fazíamos o trabalho aqui da Vila Angélica. Antes do pastor Dirceu Mariano também estive aqui, passei, mas depois congreguei aqui
na época do pastor Dirceu Mariano. Então nós temos história nesse imenso campo de trabalho. E também lembro do pastor Daniel, quando soltava caminhões aqui para fazer evangelismo, ao mesmo tempo na Vila Gabriel. Esses dias me mandaram até algumas fotos, passei com o pastor Daniel, caminhão andando, com gente em cima no caminhão, e parando em lugares estratégicos, evangelizando, fazendo a obra do Senhor. E não é só aqui. Às vezes domingo eu pegava, lotava uma F1000 e uma Kombi e saía pelos campos trabalhando. Então eu posso testificar alguma coisa do nosso campo. Eu me lembro quando eu viajei com o nosso presidente, e retornando da viagem eu falei para o presidente: pastor Osmar, em Sorocaba tem muito lugar que tem pessoas necessitando, precisando de ouvir a palavra de Deus. Ao redor de 100 quilômetros, 20, 30 quilômetros de Sorocaba. Meu pastor presidente, ele falou: aonde vas? E eu falei: todos os lugares por onde eu andava. Daí ele falou: eu quero conhecê-lo. Eu falei: amém. Passou alguns dias, uma semana, ele me liga e nos convida para ir nesse lugar que eu disse para ele. Ele pegou a diretoria, 6 ou 7 pastores, e assim fomos correr a algum lugar. Todo esse lugar que ele correu, aonde ele passou, ali tem a obra do Senhor. Ali tem a igreja plantada. Eu me lembro, pastores, quando dobrava o joelho com o nosso presidente para orar. Era novo, ainda até agora sou. Mas o nosso presidente 2, 3 horas orando. E assim Deus fez. Aleluia. Quando fala do nosso presidente, é muito difícil para mim, igreja, pelo amor, pelo carinho que nós temos pela família. E para mim, quando eu vou nesses campos, aqueles lugares onde tanto a igreja é lotada, aquilo que você tem feito aqui na Vila Angélica, o seu dízimo, a sua oferta, está aí para o campo. Isso sem falar fora do Brasil, né, pastor Luiz? Então, falar do presidente, representar ele, é uma alegria, é uma honra muito grande pela oportunidade que Deus nos concedeu. Então, quero deixar o meu grande abraço para toda a igreja do pastor presidente e também do vice-presidente. Eu me lembro, vou me lembrando, uma festa que tivemos onde era, como que é, pastor Luiz Alberto, aquele ginásio de esporte ali, né? O senhor lembra daquela festa? Veio todo o campo. Foi uma festa maravilhosa, maravilhosa. Aonde o presidente nosso passou ali, tenha certeza que aquele dízimo que você tem ofertado e dizimado tem sido aplicado, tem sido investido na obra de Deus. Se eu não me engano, Barra do Chapéu, uma igreja grande, eu estive lá, que foi construída. Então, vocês participaram, toda a nossa igreja, quando ele fez um livro e vendeu com aquele livro, ele construiu aquela igreja. Eu disse para alguns companheiros esses dias: se eu parar para analisar desse ministério, do nosso presidente, eu consigo fazer um livro da história do pastor, da história do nosso ministério,
E a história dele está aqui, é que vocês também está aqui sempre forte na presença do Senhor, louvando a Deus, ganhando almas. E é isso mesmo, igreja. Vamos estar junto com o nosso pastor. Aleluia. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, colher, semear. E Deus tem honrado e vai honrar essa igreja, tem honrado a cada irmão, tem honrado a cada pastor nesse vasto campo de trabalho, pelo amor e o carinho do nosso pastor. Mas essa noite nós viemos aqui, junto com o pastor João Domingos. Eu vou falar porque eu começo a falar, passa as horas, pastor João, para acompanhar o nosso amigo, pastor Luiz Alberto. Pastor Luiz Alberto, eu tenho alegria, satisfação de estar junto contigo, o senhor ali na sede também, e o senhor aqui, a partir de hoje não é novidade, o senhor está aqui, o senhor já foi pastor aqui, o senhor já foi adolescente, jovem, hoje, doutor Luiz Alberto, né? Hoje está aqui também na igreja, já pastoreou essa igreja, acompanhando meu amigo João Domingos. Então me lembro, pastor Luiz Alberto, muitas coisas. Aquele que planta com amor, quando semeamos com amor, fazemos a obra de Deus com amor, pastor Daniel. Aqueles evangelismos que nós fazíamos ali no São João, eu me lembro uma vez, lembrando um pouco daqui da nossa, um ar livre que tínhamos com o pastor Paulo César, né, minha filha? Ali evangelizando, no alto da Boa Vista, naqueles lados, e eu ligava o som bem alto, para despertar a turma que estava dormindo. Quantas vezes saímos ali tocados, de alguns lugares, né? Mas o importante é o amor, a obra de Deus está crescendo e Deus tem prosperado. Amém, igreja? Eu, para não ficar nas minhas palavras, que eu estou vendo a hora, estou de olho na hora. Capítulo 1 do livro de Josué diz: Deus fala a Josué, anima-te. Deus fala com esta igreja esta noite, anima-te, esforça-te, tenha bom ânimo, o Senhor nosso Deus está aqui, o Senhor que te escolheu e diz: não temas. Vem pastor, vai pastor, mas a obra do Senhor continua. Sempre Deus tem cada dia melhor. Eu me lembro quando criança cantava aquele hino, cada dia melhorando mais. E aqui estamos nessa noite. Então, igreja do Senhor, agradeça a Deus pela oportunidade que vocês tiveram de ter aqui no pastor Daniel. Já 2 vezes você foi pastor aqui, né, pastor Daniel? Por esses momentos. Mais adiante a palavra diz: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passe esse Jordão, tu e todo este povo da terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como diz a Moisés. Desde o deserto, desde o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra, todos os heteus, o grande mar, para o poente do sol. Ninguém se susterá diante de ti.
aleluia, os dias da tua vida, como foi Moisés. Assim serei contigo, não deixarei, não desampararei. Deus não desampara ninguém, meu pastor. Sede forte, corajoso, é o Senhor que escolheu, não foi homem, não foi ninguém, é Deus que te escolheu. Tu és meu ungido, a ti te escolhi, não temas, porque o Senhor tem grandes bênçãos, Deus tem abençoado, mas grandes vitórias, e muitas almas ainda entrarão nessa casa de oração. Igreja do Senhor, ajuda o vosso pastor. Vamos unidos, quando nós unimos, há um só corpo, um só Espírito, um só Deus. Quando a igreja do Senhor se une, a glória de Deus desce, as bênçãos do Senhor acontecem, salvação acontece, milagre acontece, aleluia. E Deus quer abençoar cada um. Quando Deus fala assim, eu estou contigo, porque Ele está nesse lugar, Ele quer te abençoar. Se talvez entrou alguém hoje triste, um pouco, triste, mas o Senhor fala, não temas, eu vou ajudar. A obra de Deus é dele, é Ele que dá ordem, é Ele que escolhe. Quando o anjo do Senhor dobra o joelho e ora, pede para Deus, Deus orienta. Então a palavra de Deus fala, filhos, obedecer à voz do Espírito Santo. Me vem na minha mente agora, um dia eu tomando conta de uma igreja, e eu procurei o presidente. Pastor, eu quero entregar por cada empresa, eu estou trabalhando, não tenho tempo, é uma correria. Às vezes a gente está colocando uma desculpa, irmão, mas na presença de Deus não tem desculpa. Na presença de Deus quer sim, sim, não, não. E aquele dia o presidente olhou para mim, meu filho, não é tempo, não entregue. Mas às vezes quando nós somos meio imaturos, eu falei, pastor, eu não vou ficar no trabalho. Falei, tudo bem, filho. Entreguei a chave daquela igreja, naquele tempo. E ele olhou para mim, não faça isso mais. Deus fala, viu? Fique no teu lugar. Igreja do Senhor, fique no teu lugar. É Deus que formou essa igreja, é Deus que formou essa mocidade, é Deus que formou esse coral, é Deus que formou o círculo de oração, é Deus que formou o grupo de louvor dos homens, dos varões. Então seja obediente. Quando vem a ordem de lá de cima, vamos obedecer. Eu respondi que não. Foi o ano, pastor Daniel Crepaldi, que eu tive, pastor João, um prejuízo muito grande. Eu até dei uma desculpa para o presidente e falei, ia para os Estados Unidos buscar, resolver um problema no meu filho que estava lá. Quando entreguei a chave, outro dia meu filho voltou. Daí o pastor viu na sede, Vaz, pega a chave e volta. O preço da desobediência, igreja, é caro. É melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós obedecemos, a vitória vem. E ali eu passei alguns tempos, até meio arrependido. Mas o presidente chamava eu. Por que eu estou falando? Porque ele é o nosso presidente, é o nosso pastor. E nós temos que falar o que o nosso pastor tem feito. Amém.
Passou um dia, eu fui na festa, eu tinha uma Kombi nova, sempre gostava de andar com irmãos e irmãs, já tive até um ônibus que andava com os irmãos, mas eu gostava de fazer o trabalho. E fomos numa festividade ali, como vai para Mairink, onde você foi pastor também, pastor João Menino, passando, ando meio esquecido, Brigadeiro Tobias, ali estava o pastor Odair, aquele congresso, aquela festa, e eu levei algumas irmãs, né, naquele dia, e todo mundo teve oportunidade. Eu não tive poucas festas, né? Quando, para terminar o culto, o pastor Odair olhou para mim: Vaz, meu filho, faz essa oração final e ministra a bênção apostólica. Quando eu pego o microfone para orar, a igreja fica de pé. Saiu um irmão lá do fundo da igreja e veio à minha direção, chegou, me abraçou e falou: obedeça, vai fazer a minha obra, e a partir de hoje vou abrir as portas. E foi assim. Deus usou muito, falou com as irmãs, tudo, e eu tinha falado comigo, né? Puxa vida, Deus não falou comigo, mas no último amém, Deus falou comigo. Viu? Não desanime, igreja. Daí Deus usa aquele jovem e me fala: tu pediste algo para mim, você está precisando de uma certa importância. Toma o microfone. É que o nosso saudoso pastor, o daí já, aquela quantia que você está precisando, essa semana eu coloco na tua conta. É o milagre de Deus. Mas filho, obedeça o anjo da igreja. Passou outro dia, eu fui rápido na sede e procurei o meu pastor. E daí vai? Estou aqui, pastor. Resolveu? Ele apresentou algumas igrejas. Eu falei: pastor, eu quero a igreja que estiver com mais problema. Ele falou: então tem um. E tinha um. Foi naquela, posso falar publicamente, não tem problema, Jardim Marisa, que estava passando por um problema ali. O pastor daquela igreja tinha saído e levou tudo o povo. Eu falei: então estou ali, pastor, podem colocar. Então, quando você obedece, a obra de Deus acontece. A obra de Deus, e na tua vida Deus tem vitórias e bênção. Aleluia. Então, pastor Luiz Alberto, eu vou encurtar o assunto. Que Deus te abençoe, meu filho. Nós amamos, o ministério te ama, você sabe disso. Mas seja forte e corajoso. Aqui ainda diz no versículo 9: não te mandei eu, esforça-te em bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor é teu Deus, é contigo por onde andares. Onde colocares a planta dos vossos pés, Deus ali ordena a bênção. O Senhor é contigo, viu? Vitórias ainda acontecerão, os dias se vão, mas a bênção do Senhor vem. E também, pastor Trepaldi, já falamos ali naquela quarta-feira, né? O senhor também tem um projeto. Não é por acaso que o pastor presidente colocou o senhor ali, porque Deus tem um projeto na sua vida. Muitas vezes é difícil, mas quando obedecemos, meu filho, a vitória vem, as coisas acontecem. Às vezes o coração fica um pouco triste, mas a palavra de Deus diz: mas a alegria vem pelo amanhã. E a alegria dessa igreja
eu digo, é vitória, é vitória, é bênção, é bênção. Ajude, vamos junto trabalhar, vamos ajudar o nosso ministério, vamos orar pelo nosso presidente e pelo nosso vice Osmar Goulart e pelo vice também, pastor Luiz Alberto, que está aqui, que para vocês também é uma vitória, uma bênção. A palavra de Deus, filhos meus, sedes agradecidos a Deus em tudo. Tudo nós devemos agradecer. Quando agradecemos a Deus, as bênçãos do Senhor transborda em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. E tudo que ele falou é real, porque eu sou um dos pastores que ando mais no campo de Sorocaba. Enquanto ele estava falando, eu lembrei de Buri. Buri, se vocês forem lá, que linda igreja que o nosso pastor presidente fez. Tapetininga, nós temos agora, foi o ano passado, foi 3 igrejas inauguradas. Então nós só temos que glorificar a Deus, porque a obra do Senhor está crescendo pela fé. Tem muitas igrejas sendo construídas, muitas igrejas sendo reformadas, e Deus tem abençoado o nosso campo de Sorocaba, amém? A palavra que Deus falou conosco nesta noite, eu creio que todos ouviram: não te deixarei e nem te desampararei. E o nosso Deus nunca deixa nós, Ele sempre está conosco, e a vitória é nossa, do povo de Deus, né? A Bíblia diz assim: quem é que vence o mundo a não ser aquele que crê que Jesus é o Salvador, amém? Nós já estamos chegando num momento já que nós já devíamos estar fazendo o trabalho que o nosso pastor presidente pediu. Nosso querido pastor Daniel, nosso pastor presidente, manda nós agradecermos por 4 anos e 2 meses, né? Eu glorifico a Deus, Daniel, porque todas as igrejas que você vai, Deus tem te abençoado, rapaz. Verdade, Deus tem abençoado você e nós somos muito gratos. Então o nosso pastor presidente, a diretoria da igreja, agradece ao Senhor, agradece a tua digníssima esposa, irmã Andréia, e toda a família, amém? E eu creio que todos os irmãos também agradecem ao Daniel por esse trabalho tão lindo que ele tem feito aqui nessa congregação. Se isso é verdade, todos os irmãos dizem comigo? Amém! E a partir de hoje, quem vai estar representando o nosso ministério aqui é o nosso querido pastor Luiz Alberto, pastor homem de Deus. Sempre trabalhamos junto ali na sede com a mocidade, e sempre em todos os lugares que Deus tem colocado ele também tem sido muito abençoado, como ali no Parque da Laranjeira. Eu gosto de ir no Parque da Laranjeira. Não sei se os irmãos conhecem ali o Parque da Laranjeira, principalmente a nossa congregação, é o cartão de visita do bairro. Deus continue te abençoando, que eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus aqui nessa igreja, amém? Nós vamos convidar a Andréia para vir aqui rapidinho fazer os seus agradecimentos. Eu tive uma época, eu dirigi várias igrejas, até aqui, os irmãos da Vida Angélica, eu dirigi uma época que foi ali no SEAD, né? E foi uma bênção. Só que a minha esposa dizia: eu nunca tive a oportunidade de fazer o agradecimento. Ela sempre marcou isso. Todos os obreiros que iam fazer a mudança não dava oportunidade, né? E isso marcou a Vânia. Então eu dizia: o dia que Deus me der a oportunidade, que o pastor me der, as esposas do pastor vai ter a oportunidade de fazer os seus agradecimentos. E hoje a Andréia tem a oportunidade de fazer o seu agradecimento.